O ponto principal da minha fé fundamentada e radical desse jeito, cara, é a ressurreição de Cristo, sabe? É o ponto central do evangelho para mim. Porque assim, eu converso com pessoas de múltiplas culturas, enfim, e as respeito todas. Eu já tive acesso a diversos tipos de literatura, então eu faço determinados questionamentos. A minha fé fundamentada no evangelho, ela não pode se basear em milagres, porque senão vai ser muito frágil. Porque milagres estão acontecendo aí em todos os lugares do mundo, em todos os momentos, certo? E eu também não posso falar para você, eu acredito na veracidade do evangelho porque... não, cara, isso é uma fé, e fé não se discute. Para, eu não sou essa pessoa chamada para uma fé irracional, eu sou chamado para uma fé racional. Então, Benoni, qual que é o seu ponto que aí a sua razão se converge nela e você fala assim, não é possível. Então, de fato, o evangelho é a verdade, então tudo isso que eu acredito seja a verdade estabelecida de Deus. A ressurreição de Cristo. Vamos lá. A gente sabe, falando como se fosse uma conversa de boteco mesmo, então não vamos aprofundar em questões teóricas não, porque eu não tenho esse conhecimento. Se vocês tiverem, podem trazer. Mas, no básico do conhecimento que a gente sabe que quando há a morte encefálica, certo? Ou o cessar dos batimentos cardíacos, vamos falar, cessou o batimento cardíaco, morreu, automaticamente, aí até trabalho de perícia, né? A perícia técnica, ela faz isso, ela consegue determinar a posição da morte do sujeito, como ele estava, baseando-se nos fluidos. Então, né? Se eu morri em pé, a lei da gravidade vai fazer com que os meus fluidos se concentrem nos membros inferiores. Se eu morri deitado, a lei da gravidade vai fazer que os meus fluidos concentrem-se na parte dorsal do meu corpo. Por quê? Porque se a bomba, né, parou de bombear o fluido, o coração parou de bombear, acontece a lei da gravidade. Esse fluido vai descer. A gente teve uma perícia que determinou que a mulher morreu rezando, mano. Pois é possível a posição dela, assim, tava rezando no sofá. É possível. Dá pra determinar. Por uma análise do corpo, do cadáver. Sim. Então, tudo isso vai acontecer. Coração parou de bombear, logo vai deixar de existir aquela pressão que faça com que o fluido vá de baixo para cima, enfim. A lei da gravidade vai acontecer, meu amigo. Vai descer. Que muita gente não sabe disso, né? Depois que você morre... seu fluido... corpo vai decompondo, né? Vira um fluido ali de gordura, de sangue, né? Exato. Você perde tudo aquilo. Exatamente. Ali. E aí entra uma das coisas básicas que a gente aprende na biologia é que só há vida onde há seres decompositores. Né? Não há prosperidade de vida se não houver seres decompositores. Então, você morreu, além dessa questão de acontecer os fluidos lá, vão descer, vai parar... Não há oxigenação na célula, então o tecido vai morrer. Né? Se não há oxigenação nas células, vai haver a morte neuronal, que são as células mais sensíveis a essa ausência de oxigênio, né? Dura muito pouco. Glicose também não vai chegar, alimento. Enfim, morreu tudo. Parou a circulação sanguínea, morreu tudo no seu corpo. Beleza. E aí vão entrar esses seres decompositores em ação, para decompor essa matéria. E aí transformá-la em gases, enfim. 3 dias de alguém morto e sepultado. Nós estamos falando de um sepulcro realizado, um sepulcro localizado em uma região naturalmente quente, que favorece mais ainda esse processo de decomposição. Porque se você morrer na Antártica, daqui a 50 anos você vai estar inteiraço. Durinho. Mas se você morre em intertrópicos, o negócio vai ser muito rápido, né? E aí, 3 dias, Cristo Mas antes do seu sepultamento, a gente tem que entender, vamos esquecer a questão fé, vamos esquecer o caráter religioso do texto sagrado e vamos pensar no caráter técnico do texto sagrado. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e historiador. Lucas não era discípulo de Jesus. As pessoas confundem isso. Então quem escreveu Atos e quem escreveu o livro de Lucas era um médico historiador, obedecendo a uma requisição de um homem influente chamado Teófilo. Por quê? Porque esse negócio de Cristo ficou uma bagunça ali na região,
Todo mundo queria saber o que é isso. Estão falando que morreu, ressuscitou? O que é isso? Então, era um rei, morreu. O que aconteceu? Quero saber. Fez milagres? Operou as pessoas? Era pelos oprimidos? Vamos saber o que é. E faça-me um tratado. Eu quero um documento histórico. Porque as pessoas falam, mas não tem documento histórico da ressurreição de Jesus. Você está desconsiderando, então, o teor histórico do livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um historiador. Não tem como eu falar que um texto não é histórico só porque eu não gostei da cara do historiador, certo? O texto é histórico se ele tem uma metodologia histórica, né, de historicidade. Beleza. Então, o texto, o Lucas, ele faz questão de dizer que ele estava escrevendo aquilo a Teófilo, escrever esse tratado a Teófilo, para relatar todos os detalhes envolvendo Jesus, Jesus Nazareno, que morreu, ressuscitou com provas infalíveis. Não era um discípulo falando isso. Não era um seguidor dele. Não era um seguidor falando isso. Para você ser um médico e um historiador e você escrever que as provas são infalíveis, meu amigo, você não vai sacrificar o seu currículo assim por uma viagem que alguém está criando ali na Judéia. Sim. Entende? Infalíveis foram submetidas à prova, então. Certo? O que é infalível é aquilo que foi submetido a constantes testes. Né? Eu não digo que o meu carro seja infalível. E olha que ele já passou por diversos testes. Né? Mas se você diz que é infalível, enfim. Ele diz que as provas eram infalíveis. Ou seja, a morte de Cristo foi uma morte que sacudiu o império, foi um evento político. Né? Nós tínhamos lá a Judéia com a sua estrutura religiosa, porém sob a égide de Roma, que era o império político. Né? Então tinha interesse nos dois, tanto nos principais da Judéia quanto nos romanos, de esclarecer, de atestar essa morte. Não era Pode falar, fica à vontade. É isso mesmo, eu não tinha pensado nessa parte de que eles realmente, eles até nem eram favoráveis, na verdade, né? Exatamente. Eles, acima de todos, negavam. E tinham um interesse de... Exato. Não poderia criar uma viagem em cima disso, uma história fantasiosa. Não era interessante para o Império, não era interessante para a Judéia. Enfim, então a morte de Cristo ela foi uma morte atestada. Né? Cristo ele foi crucificado por uma pena capital de um império. Foi o Império Romano que crucificou a Cristo. Né? Então, ok. Uma execução estatal. Beleza. Depois disso, ele foi sepultado, com testemunhos do seu sepultamento. E ainda foram cedidos guardas romanos para guardarem o sepulcro, justamente porque não era interessante a ideia de ressurreição. Não era interessante isso. A gente tem que evitar isso ao máximo. Então, a gente vai sepultar e vai esquecer esse sepulcro para lá. Esses discípulos malucos deles vão chegar lá, vão roubar esse corpo e vão falar que ele ressuscitou. Eles já sabiam, já rolava que poderia ter ressurreição. Ele disse que ressuscitaria e todos os profetas profetizaram acerca da ressurreição do cruz Messias. Ele falou que ressuscitaria, né? Eu não lembro. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso, né, com o ladrão, mas... Antes, ele disse que assim como Jonas ficara 3 dias no ventre do grande peixe, ele conviria também que ele padecesse, mas ressuscitasse ao 3º dia. Estava profetizado. E em todos os profetas anteriores você percebe a ressurreição profetizada. Então não era interessante nem para a Judéia, nem para os romanos que Jesus ressuscitasse. Aí colocaram os guardas lá, certo? E aí aconteceu um evento da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus aparece, a primeira pessoa para quem Jesus aparece após a ressurreição foi para uma mulher. Se a gente acha que o Brasil ou o Ocidente seja machista, enfim, a gente não sabe o que é machismo. Testemunho da mulher não tinha o menor efeito naquela época. Uma mulher falou, era a mesma coisa de nada ter dito. Né? E aí, se fosse uma trapaça, o primeiro testemunho ia ser para uma mulher? Lógico que não. Ia ser para quem? Para Pedro, né? Aparece primeiro para Pedro, que é o principal. Não, apareceu para a mulher. Já a pessoa que tinha menos credibilidade à época para dar um testemunho. Apareceu primeiro ela. Beleza. Só que mais do que isso, gente, a gente pensa que sim, que Jesus ele ressuscitou. Se a gente acreditar nisso, né, que Jesus ressuscitou, a gente acredita que ele ressuscitou e subiu aos céus. Não.
O texto histórico dispõe, e Paulo também reporta isso mais adiante, ele ficou 40 dias depois de ressuscitado, andando sobre a terra. E Paulo fala o seguinte, Paulo fala assim, ele apareceu aos apóstolos, apareceu a mim, e apareceu a muitos irmãos, dos quais muitos ainda vivem. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando o seguinte, vocês não são obrigados a acreditarem. Façam um inquérito. Tem pessoas vivas aí, tem testemunhas. Interroguem. Façam um interrogatório, chama. Vocês querem um nome? Ele apareceu para mim, apareceu para centenas de irmãos e muitos ainda estão vivos. Então vocês conseguem fazer um inquérito e investigar essas pessoas. E a gente sabe que isso é uma técnica usada até hoje, né? O delegado de polícia, se todos nós aqui presenciarmos um crime, ele vai fazer a coleta do seu depoimento, depois do seu, depois do meu. Porque se for mentira, nós vamos entrar em contradição em algum ponto, meu amigo. Entende? Agora, imagina sendo isso para centenas. Se 3 vão entrar em contradição em algum momento, imagina centenas de pessoas que o viram ressuscitado. Se não fosse verdade, eles iriam entrar em contradição em algum momento, e um ia falar uma coisa, outro ia falar outra, o mito ia ser desmascarado. Certo? Ele fica 40 dias justamente para isso. Né? Ok. E aí quando Lucas escreve esse texto, ele fala que ele aparece e que Jesus que houve provas infalíveis acerca da sua ressurreição. E aí no livro de Atos ele fala sobre Paulo também. É interessante a gente falar resumidamente sobre Paulo, que Paulo era um cara super respeitado da sua época. Certo? Paulo era um estudioso, Paulo não era um discípulo de Jesus, Paulo era perseguidor do evangelho. Por quê? Porque o evangelho era reconhecido como uma seita pelos judeus à época. Né? E Paulo, ele era um israelita, zeloso pela lei, então aquilo era um absurdo falar que, primeiro, o judeu, ele ora todos os dias de manhã, Shema Israel, ouça Israel. Adonai Paulo era judeu? Paulo era judeu, israelita puro sangue, a gente pode chamar assim. Né? Shema Israel, ouça Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor é o teu Deus, Adonai Erra, o Senhor é um. Todo dia, Paulo, pela manhã, e até nos dias de hoje, o judeu ortodoxo ora isso. Ouça Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. A bagunça já começa quando desse um sai outro um. Jesus é o Filho de Deus? Não pode. Para ele seria então um atentado direto à unicidade de Deus. Depois, morreu, ressuscitou. Não. São hereges. Então Paulo, ele busca dos principais da sinagoga autorização para prender essas pessoas que estavam espalhando essa conversa. E aí o texto sagrado, e o próprio Paulo afirma isso, que no meio do caminho o próprio Jesus aparece a ele ressuscitado. E naquele momento Paulo se transforma de perseguidor, de completo descrente, a pessoa que mais ensinou acerca da ressurreição de Jesus. Tendo só prejuízo depois disso. Porque como a gente tem a cultura de desconfiar mais do que confiar, a gente pensa assim, mas deve ser que ele ia ganhar alguma coisa. Ele só teve prejuízo. Eu estou falando de um cara que ele falava no mínimo 13 idiomas, né? Paulo falava fluente hebraico, falava grego, falava latim e aramaico também, então 4 idiomas no mínimo. Paulo era super culto, Paulo recebeu instrução do principal intelectual da sua época, que era chamado Gamaliel. Paulo conhecia todas essas filosofias gregas aí da sua época, então Paulo leu certamente Aristóteles, Platão, leu esse povo tudo. Ele era extremamente culto e por causa do testemunho da ressurreição, Paulo termina a sua vida numa masmorra romana pronto para ser decapitado. Ele terminou decapitado, sem nenhuma honra, entende? Então foi só prejuízo para ele testemunhar acerca da ressurreição. Mas aí, voltando no texto histórico, por que é o ponto que me pega, cara? Porque que eu falo assim, então, legitima para mim a verdade do Evangelho. Cristo e todos os profetas que vieram antes dele profetizaram sobre ele. E o último inimigo a ser vencido era a morte, então. Nós não estamos falando, a morte é inexorável, cara, é implacável. Você está aqui fazendo planos hoje, você fala assim, amanhã eu vou acordar, vou fazer tal coisa, a morte aí que fala só que não. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, acabou para si. Né? Então a morte, ela encerra todos os projetos humanos, ela encerra trajetórias. A morte ela é implacável. Ela bota fim em todas as coisas. Então como que você me convida para uma fé em alguém
que foi encerrado pela morte. Essa pessoa não é todo poderoso. A morte é mais poderosa do que ela. Eu prefiro cultuar a morte do que cultuar alguém que foi vencido pela morte. Eu quero cultuar alguém que seja todo poderoso. A necessidade que se tinha, então, de que Cristo fosse ressuscitado era justamente para que o último inimigo fosse vencido. Então agora ele é todo poderoso. Por quê? Porque ele venceu aquilo que encerra todas as trajetórias. Ressuscitou ao terceiro dia. Por que eu fiz questão de mostrar o terceiro dia? Contra qualquer expectativa da ciência. A ciência fala que nas primeiras horas pós-mortem já há o processo, nos primeiros minutos pós-mortem, há o processo de decomposição. A gente sabe, morreu Pelé recentemente, eles tiveram que fazer uma técnica de embalsamar em Pelé para conseguir durar alguns dias. Certo? Ali. Por quê? Porque o processo de decomposição ele já começa a acontecer. E Cristo volta ressuscitado e prega acerca da veracidade do Evangelho, atesta a veracidade do Evangelho, tendo essa carta na manga. Ou seja, tudo que eu falei está provado. Olha aqui, eu ressuscitei. Vocês viram a minha crucificação. Vocês viram o meu sepultamento. E eu estou aqui agora para ser posto à prova por vocês. Por isso que eu não sou aquele cristão que fala assim, você não pode questionar minha fé. Meu amigo, você deve questionar minha fé. Se Jesus ficou aqui 40 dias para as pessoas questionar... Jesus ficou aqui 40 dias porque era legal comer tâmara? Nem sei se ele comia tâmara. Não é, cara. Era para as pessoas questionarem. Então, o cristão ele deve estar aberto a todo tipo de questionamento provocativo em relação à sua fé. Você não pode ser um cristão que a pessoa começa a falar assim, cara, você está viajando, porque, olha, o escrito fenício de não sei o quê, aí você, não, vou discutir mais não, porque religião não se discute. O que é isso? Jesus ficou 40 dias aqui, sendo submetido ao mais completo e profundo escrutínio para que as pessoas perguntassem o que quisessem perguntar. Tem relatos desses 40 dias na Bíblia? O texto de Paulo escrevendo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele fala que Jesus aparece e fica 40 dias pregando sobre a terra, e Paulo fala, muitas dessas pessoas ainda vivem hoje. Sim. Para serem submetidas. Nossa. Mas eu falo assim, não tem relato de onde que ele foi, o que ele fez? Tem aí que a viagem fica mais gostosa ainda. Tem. Por quê? Porque Tomé é um cara que, para muitos cristãos, alguns cristãos batem em Tomé. Mas eu falo, Tomé tinha uma amizade por Jesus que a gente não vê hoje. Jesus estava ameaçado em Betânia, e Jesus sai de Betânia. Aí ficam sabendo, onde ele estava, que o Lázaro, amigo de Jesus, iria morrer. E aí Jesus fala, Lázaro estava doente, aliás. Aí Jesus fala assim, vamos a Betânia, fala com os discípulos. Aí os discípulos falam assim, que é isso? Ainda ontem queriam te matar em Betânia, você está voltando para lá? Aí Jesus fala, não são 12 as horas do dia? Quem anda na luz não tropeça porque vê a luz do dia. Aí Tomé fala assim, então vamos todo mundo para morrer com ele. Não tem prova de lealdade maior do que essa. Essa aí é de... Essa é uma prova de lealdade, cara. Você fala com seu amigo assim, cara, não vai lá não, porque estão querendo te matar. Não, eu vou, não. Então eu vou morrer eu morro junto. Morro junto. Então Tomé era essa pessoa, mas infelizmente as pessoas pegam só o outro lado de Tomé, falam da sua incredulidade e tal. Mas o que Tomé fez? Quando chegou a notícia lá de que Jesus ressuscitou, pensa, vocês são muito amigos, cara. Vocês estão o tempo todo juntos. De repente um de vocês morre. Aí passa um tempo, alguém fala assim, fulano ressuscitou. Você não vai ter uma alegria esplêndida no princípio? Já que você ama tanto aquela pessoa, a primeira coisa vai falar assim, você está brincando comigo? Não brinca com coisa séria. É isso que você vai falar. Todo mundo falaria isso. Né? Tomé errou, porque ele deveria ter acreditado nas promessas. Jesus já tinha dito que ressuscitaria. Faria. Mas Tomé ali agiu como um amigo. Não brinca comigo, não me inventa um negócio desse. Vocês estão falando que ele ressuscitou? Olha, eu só acredito se eu o vê-lo e eu quero tocar nas feridas dele. Por quê? Porque Jesus não foi crucificado em Roma? Sim. Então pronto, então tem que ter ferida de cravo. Para Tomé, eu não quero que apareça aqui um espírito e fale que ressuscitou. Espírito não tem corpo. Eu quero tocar, porque ressurreição é diferente de qualquer outra coisa. Ressurreição tem que vir no corpo, e eu tenho que tocar nesse corpo.
Então, quando vier aqui, vocês me falam. Aí Jesus aparece para ele e fala, paz seja com você. O que você quer, Tomé? Toma. E Tomé... Aí quando Tomé mete o dedo nas feridas de Jesus, Tomé fala, meu Deus. Ou seja, tu és o meu Deus. Agora eu reconheço que tu és o meu Deus. Ou seja, resumo da ópera. Toda a divindade de Jesus Cristo é atestada na sua ressurreição. Eu acho que nós cristãos perdemos muito tempo tentando defender a nossa fé baseando em outros eventos. A gente, às vezes, até soberbo. A gente quer basear a nossa fé em outros eventos. Mas no milagre, dizendo isso aqui. Ou então, no que aconteceu na minha vida. Cara, basta a ressurreição. É a ressurreição o elemento central. É o elemento que convenceu Tomé. É o elemento que convenceu a Paulo. Paulo conta todas as expectativas. Quando ele viu, ressuscitou mesmo. Ele falou assim, acabou, meu amigo. Ressuscitou mesmo. Venceu o que é invencível. Logo, a sua palavra é a verdade. E se a sua palavra é a verdade, em Deus não há dúvida nem sombra de variação, o que ele disse é verdade. Logo, eu encerro essa minha explicação dizendo, por isso que eu não tenho medo da morte. Eu creio em um Cristo que foi submetido à morte. Não é? Eu não fico pedindo a Deus assim, nossa, eu tenho medo da morte, Deus, então não me deixa morrer. Não, cara, se quiser, me leve, me submeta à morte. A morte não é capaz de me parar. Eu acho que as pessoas que seguem a Honda, de uma certa forma, elas percebem isso, sabe? Eu não tenho uma postura de tentar ao Senhor, meu Deus. Eu não chego assim e falo assim, vão hoje no comércio e tal, e vão de peito aberto. Não é isso, eu não faço isso, eu estou lá cumprindo o meu trabalho. Só que não me ameace de morte, que você não vai me intimidar. Eu não tenho medo disso. Porque você acha que você tem um peito de aço? Não, cara, eu sei que me matar é muito fácil. Me matar é muito fácil. Eu cheguei aqui hoje de Uber. Desci do Uber. Se você quiser me matar, velho, espera descer do Uber. Pronto, então assim, é muito fácil. Eu não tenho medo da morte porque eu vivo a experiência de um Cristo ressuscitado. Então, eu morrerei e eu ressuscitarei, à semelhança de Jesus, no último dia, para viver eternamente com Ele. Pronto. Caramba, cara.